Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa 16ª TPC da área de linguagens, hoje com o tema Abertura ao Novo, como e o porquê se adaptar às mudanças. A capacidade de uma pessoa de estar aberta a novas tendências estéticas, culturais e intelectuais, de ser curiosa, ter imaginação e valorizar a diversidade de saberes e vivências, são competências que ajudam muito a lidar com situações inusitadas e complexas, ou experiências que podem significar mudanças na vida das pessoas e exigir delas flexibilidade e adaptações necessárias. Assim, estar aberto a essas mudanças é o primeiro passo para enfrentarmos momentos como o que estamos vivendo, por exemplo, desde março deste ano com a Covid-19. Desejamos a todos um bom estudo e um bom percurso pela macrocompetência socioemocional, abertura ao novo. A nossa pauta de hoje está assim constituída. Primeiramente, com uma sensibilização, um vídeo, depoimento de Deborah Coker. A macrocompetência socioemocional, abertura ao novo. O desenvolvimento dessa macrocompetência. A mediação da abertura ao novo. A abertura ao novo e a pandemia. E uma atividade no Padlet. E os objetivos são compreender a macrocompetência, abertura ao novo, conhecer as competências relacionadas à abertura ao novo, refletir sobre a importância da abertura ao novo do professor para seu fazer docente e para a vida, compartilhar reflexões com especialistas sobre a importância das competências relacionadas à abertura ao novo na vida de todos nós, especialmente no contexto atual da pandemia Covid-19. Conhecer como a abertura ao novo se expressa na prática e atuar na mediação para que os estudantes desenvolvam essa macrocompetência. Passaremos agora à sensibilização, na qual assistiremos ao depoimento de Deborah Coker, que é uma bailarina e coreógrafa brasileira, muito conhecida por suas coreografias aclamadas pela crítica nacional e internacional, por mesclar movimentos de dança com malabarismos audaciosos. Dentre os seus maravilhosos trabalhos, destacamos o espetáculo Ovo, que criou e dirigiu para o Cirque du Soleil, sendo a primeira mulher a realizar tal feito e a coreografia para a abertura das Olimpíadas em 2016. Nesse depoimento, Débora irá falar sobre o novo e seus desafios. Eu sou a Deborah Coker, diretora da Companhia de Dança Deborah Coker e também do Centro de Movimento Deborah Coker. Eu vou falar sobre o novo, o desafio do novo. Como lidar com o novo? O novo dá medo, o novo dá pânico. Cada dia é um dia novo para mim, é um desafio de algo que eu tenho que experimentar. É claro que essa novidade às vezes são desafios mais difíceis, mais duros, às vezes que te entristecem, mas também te fortalecem. O novo está dentro de cada um de nós, no desafio que a gente tem de experimentar uma vida nova. O que seria de nós sem o desafio do novo? Sem o desafio de cada dia, de ter algo na sua frente para você conquistar, para você ir aos poucos construindo a sua cabeça, a sua emoção, o seu corpo e juntando a sua bagagem e cada passo enfrentando o novo. O novo dá medo, mas será bem-vindo. Cada novo é um novo que a gente vai se apresentando e conquistando.
Bem, tínhamos falado anteriormente, agora vocês terão 1 minuto para fazer a interação no Padlet. O que significa estar aberto ao novo para vocês? Então, nós pedimos que vocês respondam a essa pergunta no Padlet, com o link que já foi disponibilizado a todos vocês. Bem, agora que vocês já responderam, nós ainda acrescentamos que a abertura ao novo faz parte da nossa história. E pensar o que mobilizou nossos antepassados a dar os primeiros passos para a busca de novas possibilidades e novos conhecimentos nos permite deduzir que foi o desejo, a curiosidade e a necessidade de mudanças e adaptações frente a situações complexas. Então, como se adaptar às mudanças no contexto educacional? Em continuidade à nossa TPC, eu passo a palavra agora para o nosso colega, para o PCNP, Esdras. Bem, nesta etapa, vamos conhecer a macrocompetência abertura ao novo, as situações a ela associadas e o conjunto das competências estruturantes dessa macrocompetência. A abertura ao novo trata-se de uma das 5 macrocompetências socioemocionais que compõem as premissas da educação integral. O termo abertura nomeia a ação de abrir. Assim, podemos abrir uma janela, um livro, os olhos. Com o objetivo de ampliar o sentido, a palavra abertura, no campo do pensamento, significa estar disponível para conhecer novas ideias, olhando para o desconhecido e buscando o que é diferente daquilo a que estamos acostumados. A macrocompetência abertura ao novo se associa a situações desafiadoras, incertas e complexas, em que precisamos ser flexíveis diante do que ainda não conhecemos e demonstrar interesse por isso. Que macrocompetência é essa? Trata-se da propensão a aceitar e admirar novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. O indivíduo aberto ao novo tem atitude investigativa, é curioso sobre o mundo, flexível e receptivo a novas ideias. Aprecia manifestações artísticas e estéticas diversas. Busca entender o funcionamento das coisas em profundidade. Pensa de formas diferentes e desenvolve ideias criativas
e não convencionais. Pessoas com alta abertura ao novo são mais hábeis em inovar e ter novas percepções sobre o mundo, aprender com erros e mostrar empolgação ao criar. As competências relacionadas à abertura ao novo. São muitas as competências socioemocionais mobilizadas em situações que demandam da capacidade de abertura ao novo. Dessa forma, vamos focar em 3 delas: a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Curiosidade para aprender é a paixão pela aprendizagem e exploração intelectual, relacionada também à investigação, à pesquisa, ao pensamento crítico e à resolução de problemas. Cabe destacar que a curiosidade é um desejo intenso de ver, ouvir, conhecer e experimentar. Ela nos motiva a pesquisar e a procurar respostas. Por isso dizemos que a curiosidade é o motor da aprendizagem. Quando somos curiosos, agrupamos novos interesses, exploramos mais e melhor o mundo. Imaginação criativa é o pensar fora da caixa, gerar ideias novas e interessantes, criando formas de fazer e pensar sobre as coisas por meio de tentativa e erro, fazendo ajustes quando necessário, aprendendo com as falhas, combinando conhecimentos e ideias. Ou seja, a imaginação criativa permite, a partir dos dados que temos na memória, que sejamos capazes de imaginar e de criar algo novo. É uma espécie de reorganização de informações em que vamos fazendo ajustes, aprendendo com as falhas e construindo o que até então não existia, e encontrando soluções inovadoras para problemas comuns. Essa competência nos ajuda a fazer coisas de forma diferente, mesmo que isso pareça estranho ou incomum. Interesse artístico. Diz sobre valorizar e apreciar manifestações artísticas e desenvolver sensibilidade para ver beleza em suas diversas formas e linguagens. Favorece o desenvolvimento de formas de expressar ideias, pensamentos e emoções. Vejam que a arte é uma forma de representação do mundo, que procura despertar prazer, encantamento, satisfação. Nos espaços formais, ela pode trabalhar com elementos visuais, verbais, sonoros e com todos esses elementos misturados, como o teatro e o cinema. A arte também se manifesta de qualquer tarefa ou atividade em que há preocupações estéticas. Essa competência permite produzir, valorizar, admirar e apreciar produções artísticas, fazendo com que as pessoas se expressem de várias formas. Essas competências que acabamos de conhecer nos convidam a buscar alternativas para desafios propostos, realizar investigações sobre temas de interesse ou expressar-nos considerando princípios estéticos e sonoros. Esta visão valoriza o repertório de estudantes e professores para o autoconhecimento, a exploração do mundo e a expressão de suas identidades e interesses. Para dar sequência à nossa formação, passo a palavra para a PCNP, Ana. Qual a importância da abertura ao novo do professor para seu fazer docente e para a vida? Estudos científicos trazem evidências sobre a relação entre a abertura ao novo e resultados relevantes para a vida e prática docente. Aqui trazemos alguns deles disponíveis na literatura. A abertura ao novo relaciona-se
ao maior engajamento para promover oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de competências cognitivas. Chamorro. Ser aberto ao novo associa-se a maior flexibilidade na forma de pensar e agir, bem como reflete a capacidade de adaptação a diferentes culturas. De Young. Diz respeito ao interesse e habilidades para iniciar relações sociais, envolvimento com novos aprendizados e perspectivas. Bozionellos. Pessoas com altos níveis de abertura ao novo e engajamento com os outros tendem a buscar oportunidades de crescimento para desenvolver sua carreira, além de sua identidade profissional. Arura. A fim de contribuir com a importância da abertura ao novo do professor para seu fazer docente, considerando o contexto em que estamos, vamos ouvir a especialista Cíntia Sanches, coordenadora de projetos do Instituto Ayrton Senna. Cíntia, o que as evidências científicas, o que a literatura nos traz quanto à importância de nós termos abertura ao novo desenvolvida nos professores? Bom, as evidências mostram que professores que têm mais uma capacidade, né, alta abertura ao novo, são mais flexíveis, né, têm mais flexibilidade na hora de pensar e de agir, de procurar soluções, têm mais adaptabilidade para lidar com diferentes culturas, diferentes contextos. Além disso, essas competências, elas colaboram muito, né, com o interesse, a disposição da pessoa para iniciar um relacionamento, um envolvimento com novos aprendizados, né? Então, a disposição dela está aberta para o outro, né? E também para o conhecimento, né? E um dado bem significativo, né, dessa literatura, é que profissionais, né, pessoas que têm altos níveis de abertura ao novo, elas tendem a ser mais preocupadas e buscar mais oportunidades de desenvolvimento profissional, né? Que é flexibilidade, né? A abertura ao novo exige essa flexibilidade, né? No começo, a Débora Coker falou sobre dar aquele friozinho na barriga, dar aquele medo, mas a gente não pode paralisar, né? E a profissão docente, ela tem a marca da flexibilidade, né? O professor precisa ser flexível. Então, na aula que o professor planeja, quando ele chega na sala de aula, acontece 1001 coisas, e é preciso ter flexibilidade para fazer as escolhas e as mudanças, né? Situações relacionais, né, das mais variadas que acontecem dentro da escola. Agora a gente está vivendo, né, essa mudança profunda, então a fala dia para a noite a gente se viu ali tendo que reinventar um modo de atuar, né? A gente aqui falando com vocês, não estamos vendo a carinha de vocês, então isso exige uma abertura, exige uma sensibilidade, né, para tentar essa conexão de um jeito que é muito inédito para a gente, né? Então a abertura ao novo é uma competência que o professor já praticava no seu dia a dia e agora se faz ainda mais necessário por conta de todo o contexto. A fala da Cíntia nos faz enxergar que, de fato, os professores mais abertos ao novo têm paixão por aprender, entender e explorar novas ideias. Nos faz também estabelecer relação com o atual contexto e a prática docente, pois nós, professores, tivemos que inovar a nossa prática de ensino, lançando mão a múltiplas estratégias para explicar o conteúdo e criar diferentes exemplos de modo a contemplar a diversidade de estudantes em suas muitas dimensões. No entanto, estamos prontos para essa nova escola? Como desenvolver essa macrocompetência? A abertura ao novo está intimamente relacionada à experimentação do que é novo e à criatividade. Experimentar e criar coisas novas envolve levantar e testar possibilidades, usando a imaginação criativa. Então, como é possível sair do convencional e pensar em novas formas de fazer algo? Não há fórmulas mágicas, mas alguns passos podem favorecer esse processo,
como, por exemplo, o pensamento divergente e o pensamento convergente. Quando nos deparamos com a necessidade de desenvolver estratégias ou soluções inovadoras e criar, usar o pensamento divergente e convergente pode ajudar. E o que isso significa? O pensamento divergente nada mais é do que um exercício de refletir e pensar livremente sobre determinada temática ou problema. É muito comum utilizarmos quando fazemos um momento de chuva de ideias. Assim, para pensar em soluções inovadoras, cabe usá-lo para abordar o tema central sob diferentes ângulos e perspectivas, sem se preocupar com julgamentos ou impedimentos. Após usar o pensamento divergente e levantar ideias, um próximo passo é migrar para o pensamento convergente. Nesse momento, as ideias levantadas livremente são reavaliadas e pensadas de acordo com critérios pré-estabelecidos, como, por exemplo, os recursos disponíveis e a facilidade em adequar as ideias em soluções possíveis. Então, vejam que buscar novidades e informações de diferentes fontes pode enriquecer o processo de pensar em alternativas para desenvolver soluções criativas. As competências de abertura ao novo podem auxiliar no desenvolvimento de múltiplas estratégias de ensino e aprendizagem e no engajamento dos estudantes ao apresentar novas formas de resolver problemas e explorar assuntos. Então, lendo a imagem que representa um resumo do que acabamos de falar, podemos perceber que o pensamento convergente é o momento de refletir de forma livre sobre um problema, a partir de uma chuva de ideias, explorando o tema central sob diferentes ângulos de forma criativa, para que após eu coloque em jogo o pensamento convergente, para que eu possa reavaliar o que foi pensado de forma livre, a partir de critérios definidos de forma crítica para alcançar a solução possível. Como atuar na mediação para que os estudantes desenvolvam essa macrocompetência? Bem, na escola, observa-se a abertura ao novo em ação, no interesse e curiosidade dos estudantes em aprender coisas novas, perguntar e pesquisar, buscar e valorizar diferentes perspectivas e formas de pensar e agir, indo além do que é dado. Também é possível de ser observada quando os estudantes apreciam diferentes linguagens e expressões artísticas e culturais, e produzem novas expressões criativas a partir daquilo que pensam e sentem. Ao longo da vida, construímos um repertório estético e cultural que nos possibilita interagir, valorizar e produzir leituras sobre o mundo. Mas a capacidade de interagir criticamente e de se expressar por meio da arte é potencializada por meio de uma educação que compreende a dimensão estética e cultural como um direito e parte importante do fazer humano, envolvendo múltiplas manifestações e não somente aquelas consideradas eruditas. Nesse sentido, a curiosidade para aprender, o interesse artístico e a imaginação criativa são competências que, para serem desenvolvidas no ambiente escolar, necessitam da participação ativa dos estudantes em atividades que os engajem na apreciação, exploração e produção de conhecimentos e expressões artísticas variados. Dessa forma, desenvolver a abertura ao novo exige a construção de espaços legítimos para a experimentação e para a instalação de uma cultura de ensino onde o erro não somente faz parte do processo, como elemento central da aprendizagem e criação. Bem, com o objetivo de complementar o assunto anterior, trouxemos o vídeo produzido pelo Instituto Ayrton Senna, com Laura Duz, especialista em Design Thinking, que vai falar sobre algumas dicas sobre como trabalhar a criatividade. Mas antes, vocês sabem o que é Design Thinking? O termo significa pensamento do design ou pensar como designer. Essa abordagem cria as condições necessárias para que o time tenha insights e que consiga colocá-los em prática. A proposta
é que esse processo criativo seja construído de maneira coletiva e colaborativa, reunindo o máximo de ideias, perspectivas e visões diferentes possível. Vamos ao vídeo. Dicas. A primeira que tem a ver com repertório, né? Então, a criatividade ela depende do repertório, então a gente quer aumentar esse repertório. E aí tem formas diferentes de fazer isso. Não é só necessariamente estudando, né? Fazendo curso novo ou lendo, que são as formas tradicionais que a gente conhece. Você pode aumentar o repertório conhecendo um lugar diferente, né? Fazendo coisas novas. Então, uma dica que eu deixo é conheça um lugar diferente na sua cidade uma vez por mês. Coloque isso para sua vida, leva isso para o dia a dia mesmo. Outra dica também ligada a repertório é faça algo novo. Né? Então, se você pensar, não precisa ser todo dia, eu acho que fica uma coisa maçante, mas se você pensar que você vai fazer algo novo, pelo menos uma vez por mês, já é o suficiente. E aí a terceira é olhe coisas comuns, coisas do seu dia a dia, com um olhar curioso, com um olhar do estrangeiro. Então, algo que é muito comum, que você usa todo dia, olhe para isso como se você nunca tivesse visto antes. E aí a gente começa a ficar mais curioso, começa a aguçar a nossa percepção sobre o mundo. Então, a gente começa a ver do que ele é feito, como que é a construção, de onde que ela vem, por que elas são diferentes, o que isso quer dizer. Então, olhar para objetos banais, né, banais assim, de uso diário, com esse olhar do estrangeiro, né, olhar curioso, também aguça a nossa criatividade. O nosso modelo de aprendizagem é o aprender fazendo, né, que é o learn by doing, que a gente chama. Que ele é importante porque ele trabalha a nossa vivência. Então, não adianta você só escutar uma informação sobre aquilo que você quer aprender. Você precisa vivenciar aquela situação. E assim você absorve de forma muito mais rápida aquele conteúdo. Porque isso fica internalizado. Porque você começa a se apropriar de fato do conteúdo que está sendo passado quando você vivencia aquilo. É diferente de alguém te falou que isso era verdade. Entra para o nosso repertório cognitivo de fato e a gente consegue acessar essa informação mais para frente na nossa vida. Né, que é diferente do decorar, por exemplo. Né? E a vivência necessita também do material, né, que é tanto o contexto que é material, quanto da criação, do mão na massa. Né? A gente até, inclusive, fala que o designer ele pensa com as mãos, porque ele pensa enquanto faz. Então, a gente aprende já com aquilo e modifica, já na hora. Você não precisa gastar muito tempo ou dinheiro para criar algo novo, né? Porque você está pensando enquanto você faz. O fazer é muito importante. Eu acho que é fundamental essa questão de olhar de forma diferente para aquilo que você já tem. Então, isso vai para os ambientes também. Então, você falar sobre um assunto, né, dar aula de algum assunto num ambiente diferente daquilo que é esperado pelos alunos, isso muda a forma como eles se conectam com o assunto. Né? Então, um ambiente de sala de aula tradicional, que é o professor na frente, né, com o quadro atrás, e as cadeiras enfileiradas, isso diz muito sobre a cultura. E a gente percebe isso, então isso faz com que a gente se limite, de certa forma. Muito interessante e relevante a fala da Laura, pois além de conhecermos algumas dicas de como estimular a criatividade dos nossos estudantes, percebemos que são possíveis de colocar em prática. Em continuidade à nossa TPC, passo a palavra para a PCNP Rita. Nesta etapa, vamos falar sobre as sugestões e dicas para mediação pedagógica de como planejar atividades com foco no desenvolvimento socioemocional dos estudantes em diferentes contextos, seja em sala de aula ou no ensino remoto. Também vamos falar da abertura ao novo e a pandemia, considerando o retorno às aulas em momentos presenciais e remotos. E quais são as expectativas para a prática docente neste contexto? Abertura ao novo, sugestões e dicas para a mediação pedagógica. Para trabalhar o desenvolvimento intencional dessas competências, vamos conhecer a seguir orientações práticas e algumas sugestões de atividades. Ao selecionar uma competência para ser foco do trabalho, lembre-se que é fundamental compartilhar com a turma sua definição e dialogar a respeito do entendimento e experiências que cada estudante possui com relação a elas dentro e fora da escola. Cabe destacar
que essas sugestões e dicas expressam um caminho inspirador para a sua mediação pedagógica em cada uma das competências relacionadas à abertura ao novo. Considerando que você, professor, é conhecedor dos contextos locais, das dinâmicas da escola e constrói, na interação com os estudantes, os sentidos da prática educativa. O que apresentaremos aqui está aberto a diferentes formas de adaptações e apropriações. Curiosidade para aprender. Levantamento de conhecimento prévio. Mobilizar conhecimentos prévios é um bom passo inicial para cultivar o interesse dos estudantes e estimular a curiosidade para aprender sobre algo. Para isso, adote estratégias como sistematizar esses conhecimentos junto com a turma, valorizá-los, identificar lacunas e explicitar quais serão os pontos de aprofundamento nos próximos encontros, seja presencial ou online. Assim, levantar conhecimentos prévios com os estudantes possibilita ainda retomar e revisar pontos caracterizados como verdades, que por meio da pesquisa podem ser ampliados ou refutados num processo de investigação e reflexão, estimulando o pensamento crítico. Boas perguntas. Adote uma postura problematizadora, apresentando aos estudantes perguntas que os incitem à pesquisa em suas diversas modalidades e à mobilização e troca de conhecimento entre si. Essas são práticas essenciais para fomentar a curiosidade dos estudantes para o aprendizado. Procure fazer perguntas que tragam desafios e que exijam raciocínio e busca ativa de informações e conhecimentos. Perguntas retóricas, de checagem do que foi lido ou aprendido, ou aquelas respostas simples como sim ou não, pouco contribuem para a curiosidade para aprender e para o processo de construção do conhecimento. Reforço que boas perguntas trazem questões abertas, que exigem buscar fontes diversas e muitas vezes não têm uma única resposta. Circulação da palavra. Durante o processo da mediação, promova a circulação da palavra, de modo que todos possam trazer seus pontos de vista. Essa prática é importante para instaurar um clima colaborativo de aprendizagem, em que todos têm voz e vez de participação. Em situações de encontros online, apresente e estimule o uso de recursos de interação, como chats, botões sinalizadores, quadros online colaborativos. Isso permite que a palavra circule de diferentes formas e todos possam apresentar suas contribuições. Imaginação criativa. Pensamento divergente. Estimular o pensamento divergente é uma forma de fomentar a imaginação criativa, ou seja, promover a abertura para que diferentes ideias possam ser trazidas pelos estudantes, sem pressa para se chegar a um resultado final. A partir de ideias variadas, é possível depois buscar o pensamento convergente, ou seja, construir o que será criado como resultado final. E como o pensamento divergente pode ser estimulado? Ele pode ser estimulado por meio da adoção de estratégias como o da chuva de ideias, o brainstorm, e o do estacionamento de ideias, quando se vivencia um processo que demanda criação, imaginação e inovação. Problematização. A estratégia da problematização é quando uma questão-problema é apresentada e a investigação se dá por meio de perguntas problematizadoras. E estas estimulam a curiosidade e desafiam os estudantes a usar a imaginação criativa e o raciocínio para melhor relacionar as informações em busca de diferentes soluções para uma mesma situação.
Valorizar a participação dos estudantes e as ideias apresentadas sem juízo de valor ajuda a estabelecer um clima propício para a expressão da imaginação criativa. Assim, no momento de acionar o modo de pensar convergente, realize perguntas que apoiem os estudantes a realizar escolhas dentro do que foi inicialmente registrado. De que maneira? Utilizando metodologias como estudo de caso ou a resolução de problemas. A partir da aprendizagem por projetos, permite que haja tempo e espaço para o levantamento de ideias, testagem e desenvolvimento criativo do pensamento, projeto e produto. Adote e estimule estratégias para registro de ideias e o estabelecimento de processos para que os estudantes saiam do modo de pensar divergente para o modo de pensar convergente. Nesse sentido, estabelecer combinados, como não jogar fora uma ideia ou estabelecer tempos, ajudam os estudantes a se organizarem com o propósito de divergir e convergir. Na hora de registrar ideias, um mural na sala de aula pode funcionar como espaço de livre fomento de pensamentos para serem revisitados. Já nas aulas remotas, os recursos digitais contribuirão para isso. Assim, aplicativos como o Miro ou sites como o Mente.com ou a ferramenta Padlet, por exemplo, possibilitam a construção online de painéis ou quadros com notas de forma colaborativa. A turma toda consegue interagir e visualizar. Interesse artístico. Democratizar e ampliar o repertório cultural e estético dos estudantes é o foco importante do trabalho do professor, independente do componente curricular que lecione. Dessa forma, busque apresentar diferentes linguagens artísticas, artes visuais, música, dança, teatro, de modo a lhes possibilitar o acesso a variados tipos de produções artísticas e os recursos materiais, simbólicos e estéticos necessários para apreciá-las. Para isso, o estudante precisa conhecer mais sobre as características da linguagem fotográfica, dominar recursos de gravação e edição de áudio e vídeo, produzir podcasts, experimentar aplicativos para desenho e pintura digital. Visitar museus online são algumas estratégias que favorecem a mobilização do interesse artístico dos estudantes. E essas estratégias podem ser favorecidas por meio do ensino remoto com o uso da tecnologia. Conhecer e valorizar a cultura local, as culturas juvenis, a cultura canônica e a diversidade cultural mundial são objetivos importantes para o desenvolvimento do interesse artístico, que envolve oportunidades de acesso, apreciação e produção artística. Para isso, professor, busque descobrir o que os estudantes já fazem e apreciam em termos de arte e promova a ampliação do repertório artístico sem preconceito ou valorização de apenas um tipo de arte. Para realizar esse trabalho, é fundamental que você reflita sobre a sua própria interação com as linguagens artísticas, seja como apreciador ou como produtor. E busque permanentemente ampliar seu próprio repertório. Cabe reforçar que o desenvolvimento do interesse artístico não se restringe ao componente curricular arte, pois todos nós, professores, em alguma medida, utilizamos as linguagens artísticas, as artes visuais, a música, a dança, a literatura e o teatro, e podemos promover a valorização do repertório do estudante e sua ampliação. Após a apresentação de algumas sugestões e dicas para contribuir na prática docente, e para fecharmos esta etapa da ATPC, vamos ouvir a fala da especialista Cíntia Sanches sobre como a macrocompetência abertura ao novo impacta na aprendizagem do estudante. Pergunta para você, Cíntia, é o seguinte: como é que a abertura
ao novo, bem como as outras competências socioemocionais que nós podemos desenvolvê-las, impactam diretamente na aprendizagem do nosso aluno. Bom, tem tudo a ver, né? Abertura ao novo e aprendizagem, né? Uma atitude, né? Cultivar essa atitude, as competências de abertura ao novo, significa sair, né? Se abrir para exploração, para investigação, para experimentação. Então, um ponto que essas competências já trazem para a gente é a destruição daquele mito de que aprender é acertar, né? Então, que não pode errar, que tem a resposta certa, né? Então, essas competências já trazem e colocam na mesa. Não, aprender significa investigar, significa pesquisar, significa imaginar, né? Levantar hipóteses, né? Então, nutrir essa paixão dos estudantes, né? Pelo aprendizado, pelo conhecimento, né? Que eles possam investigar a fundo os seus próprios interesses, né? Ampliando os seus repertórios, né? Essa questão do interesse também é muito importante, né? Porque os interesses dizem respeito a quem a gente é, né? O que a gente gosta. E com os alunos mais velhos, né, também esse exercício projetivo, né, nossa, quem eu vou ser no mundo, né, o que eu quero fazer? Então, trabalhar com esses interesses, a exploração desse universo, né, do conhecimento na escola é fundamental. Essas competências, elas são fantásticas, elas são grandes motores aí da aprendizagem, né? Então, é a curiosidade para aprender, é a imaginação criativa, é o interesse artístico. Bem, após todo o percurso que fizemos para conhecer a macrocompetência abertura ao novo, vamos abordar sobre as mudanças que ocorreram na educação e na prática docente desde o início do isolamento social por conta do Covid-19, o qual nos colocou um desafio imenso, pois tivemos que deixar do dia para a noite o ensino presencial para o ensino remoto. O que nos fez aprender e compreender que a escola vai além de um prédio. Assim, articulado com a abertura ao novo, traremos para o estudo um olhar sobre a necessidade de nos adaptarmos frente às mudanças que foram postas para todos os envolvidos na educação. Abertura ao novo. Como incorporar o que foi aprendido durante a pandemia para redesenhar estratégias para mudar nossa forma de ensinar e de aprender? A tela entre nós precisa se abrir para o novo. É preciso transformá-la em um espaço criativo, investigativo e imaginativo, na qual possamos projetar textos, experimentos, imagens, entre outros, para que possam ser vistos, lidos e compreendidos, despertando experiências, emoções e curiosidades de forma produtiva e significativa a favor da transformação. Para que possamos ampliar nossa compreensão, vamos ouvir a especialista Cíntia sobre a importância de estarmos abertos ao novo e o impacto disto em nossa prática de ensino. A gente tem vivido uma mudança, né? um impacto extremamente enorme, nunca visto na história da humanidade isso. Não que nós não tenhamos tido pandemia, já tivemos, mas não combinada com essa velocidade que nós estamos tendo da tecnologia. Porque hoje não é só uma onda que nos atingiu, são duas ondas que estão nos atingindo. É a onda da pandemia combinada com esse exponencial da própria tecnologia. E, de fato, isso provocando uma situação aí. Aliás, foi criado um acrônimo nos anos de 1970 pelos americanos do mundo VUCA. Esse acrônimo formado por essas 4 letrinhas, que em inglês vem das palavras Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, que em português a gente traduz como mundo VUCA, que seria um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo, que pede da gente um novo posicionamento, um novo comportamento. Porque isso que está se estabelecendo agora é um padrão, né? Minimamente, até que a gente possa ter sob controle, com uma vacinação,
efetiva e tudo mais, nós estamos diante de um novo cenário. E aí, Cíntia, eu queria te perguntar uma coisa. Qual o papel que a abertura ao novo tem diante dessa nova situação? Seja das redes que vão adotar as aulas remotas, sejam das redes que minimamente devem ter as suas aulas presenciais retomadas, sejam as redes que vão adotar um ensino híbrido. Bom, a importância é crucial a abertura ao novo nesse momento. Então, seja as redes que vão continuar com o trabalho remoto, ou aquelas que estão voltando, né, para o presencial, aí, com todos esses cuidados, o que é importante a gente debater é que mesmo quem volta, não volta do jeito que... Aquela aula presencial que a gente estava acostumado, aquela escola, não existe mais, né? Então, e parece até um pouco grave isso que eu estou falando, né? Nossa, não existe mais. Mas, gente, os alunos tiveram aí uma imersão num outro modo de se apropriar do conhecimento, de se relacionar, né? Professores, aí a gente falando de novo, né? Do dia para a noite, se reinventando, né? Então, essa flexibilidade aí foi mobilizada, exigida, exercitada, né? Então, todos nós vamos sair diferentes nesse futuro, né? E a escola vai sair diferente. Então, se a gente vinha falando já há muito tempo na educação, né? Do ensino mediado por tecnologia, de metodologias ativas, por exemplo, vamos fazer um trabalho mais de sala de aula invertida, enfim. E muitas vezes essas decisões, né, que algumas são do âmbito pedagógico, outras são do âmbito de infraestrutura e etc e tal, houve essa aceleração, né? Então, a gente estamos experimentando coisas novas, de novo, errando, identificando o que está dando certo e o que não está dando certo e voltando a fazer, né? Não se paralisando com esse medo do novo, né? Então, a abertura ao novo é fundamental. A gente ainda não sabe o que vai ser essa nova escola, né? No sentido de o que funcionou e que a gente pode continuar fazendo. O que não dá mais para a gente continuar insistindo, né? Então, toda essa questão do socioemocional e do desenvolvimento de competências socioemocionais no aluno e no professor, a gente está vendo o quanto que isso é valioso e importante, inclusive para a aprendizagem, né? Então, sim, a gente está vivendo aí um momento de uma mudança que vai ser mais acelerada. Então, precisamos ter união, né? E disposição, flexibilidade e abertura para fazer para dar esses passos. O ensino híbrido será o legado da pandemia para a educação? Bem, diante de todas as considerações estudadas nessa TPC e diante ainda de muitas incertezas, projetar como será a educação daqui para frente é algo complexo. Mas a única certeza que temos é que definitivamente a educação não será mais a mesma após este período. Por conta da pandemia, a cada dia enfrentamos inúmeros desafios na educação e, junto a eles, a necessidade de adaptações, reflexões, ressignificações. Porém, ao mesmo tempo, tem permitido oportunidades de aprendizagem em diferentes sentidos. Dentre os principais legados que serão deixados após este período e certamente trarão impactos importantes, destacamos a imersão na cultura digital, o uso de novas tecnologias e de metodologias ativas, somadas à possibilidade de nós, professores, ampliarmos nossas estratégias de ensino, criando aulas interessantes e atrativas, bem como o planejamento de diferentes possibilidades de interação, capazes de garantir tanto nosso protagonismo quanto o de nossos estudantes. E para que tudo isso possa se concretizar, é imprescindível estarmos abertos ao novo, sem medo de errar e de recomeçar. Dessa forma, poderemos compreender como
e o porquê se adaptar às mudanças. No Saiba Mais, trouxemos um material muito rico produzido pelo Instituto Ayrton Senna. Criatividade e pensamento crítico, um guia para pensar o agora e criar. O objetivo deste guia é contribuir com referências e inspirações que possibilitem pensar caminhos para estimular o desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico na educação básica. Longe de apresentar soluções prontas ou um passo a passo pré-determinado, este material pretende apoiar aqueles que se deparam com questionamentos como: o que são essas competências? Como se expressam? Quais situações podem ser mais propícias para estimular o desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico no ambiente escolar, seja ele presencial ou remoto? A outra indicação é a página do Instituto Ayrton Senna, que traz uma série de materiais com informações, estratégias e práticas que apoiam a educação no desenvolvimento de competências socioemocionais. A ideia é inspirar e apoiar educadores e famílias para interações divertidas e criativas durante o período do isolamento, e apresentar estratégias de planejamento aos profissionais que estarão na linha de frente no retorno às aulas, presenciais ou remotas. Ambos os materiais são muito bons e valem a pena conferi-los. Estas são as referências utilizadas e citadas nesta TPC para que possam também pesquisar mais sobre o assunto tratado. Obrigada, até a próxima formação. Bom trabalho a todos.